Olá, meus amigos, alunos do curso do WebDev 28. Bem-vindos à aula número 2. Nesta aula vamos falar sobre o projeto WebDev, as partes de um projeto WebDev e a estrutura de pastas de um projeto. Quando eu crio um projeto WebDev, eu tenho alguns elementos que interagem com esse projeto. O mais importante deles é o usuário final, que acessa meu projeto via internet ou via intranet. A minha aplicação faz uma requisição HTTP via browser code, em HTML, CSS ou JavaScript. O servidor processa essa requisição HTTP e retorna a página à internet ou intranet. Temos na preparação da página o código do servidor, que é escrito em WLanguage, e temos o servidor web, que é onde as coisas acontecem, que pode ser o Apache, o IIS, um dos servidores existentes na web. Entre o servidor web e a minha aplicação, há um meio de campo, por assim dizer, que é o WebDev Application Server, que é uma espécie de administrador da aplicação web, que vai usar os códigos da linguagem W e o acesso a bancos de dados como HFSQL, MySQL, Oracle, AS400, etc. Este, então, é o esquema de processamento de uma aplicação web. Para exemplificar a imagem que nós acabamos de mostrar, nós vamos criar um projeto. Então, aqui, no lado esquerdo do menu, vamos escolher New Project. Vou escolher agora o tipo de projeto. Então, eu posso escolher entre Site ou SaaS Site. Pressiono Next. Vou criar um projeto em branco. Poderia criar um projeto baseado num exemplo. Mas, como nós estamos fazendo um projeto didático, vamos criar em branco. Dar um Next. Vou escolher o tipo de projeto. Se eu quero do tipo WebDev Site, então ele oferece o máximo de funções da linguagem W. Um site PHP que requer o engine PHP instalado no servidor. E um site estático, que é como se fosse uma página HTML que não requer nenhum servidor de aplicações. Mas ele é bastante limitado porque não tem o lado do código servidor, não tem acesso a banco de dados, entre outras coisas. Vamos dar um Next. Eu posso escolher agora o modo de desenvolvimento. Eu tenho dois modos, o modo Session, ou sessão, que é o modo clássico da PrestaSoft. Ele tem os contextos gerados automaticamente. Depois a gente vai ver com detalhe o que é um contexto. Ele permite fazer páginas acessíveis via URL e habilidade para fazer páginas SEO-Read. No modo AWP, os contextos não são automáticos, eles têm que ser gerados via programação. Acessa qualquer página via URL e tem o SEO-Read Pages. Vamos criar então um site no modo Session. Quando eu falo site aqui, é uma aplicação web. Vou dar um nome para o meu projeto. Então, vou fazer o seguinte. Ini Sessão 28.
Então, o meu projeto vai ficar na pasta eJúlio ini seção 28, que é a pasta que eu configurei. Vou dar um Next. Aqui eu poderia fazer o uso de uma documentação para o meu projeto. Então, posso escanear um documento, adicionar um documento existente ou gerar um outline para as especificações. Vou deixar em branco isso aqui e vou prosseguir. Agora eu vou escolher se o meu projeto vai usar o Source Code Manager. Como nós estamos iniciando com o nosso projeto, nós vamos nos ater ao desenvolvimento sem passar pelo Source Code Manager. Mas só para esclarecer, o Source Code Manager é um gerenciador de versões do meu projeto. Então, não vou usar o Source Code Manager. Agora, eu vou definir o estilo do meu projeto. Então, o estilo é como que ele vai tratar os elementos do meu projeto. Então, eu tenho o Standard, que automaticamente adiciona prefixos para novas variáveis. Aqui, se eu clicar em editar, vocês vão observar o seguinte, ó, o estilo Standard, sempre que eu abro um documento de help, ele vai pôr o prefixo AID underline. Quando eu abro um estilo, ele vai abrir style underline. Quando for uma página interna, ele vai pôr page interno e page underline. Quando for uma página web, ele vai pôr page underline. E assim, cada elemento que compõe o meu projeto vai ter um prefixo baseado nesse tipo de estilo. Aqui eu tenho os códigos para a janela, então, controle estático é STC underline. Quando eu falar em WebDev e usar controles nas páginas, então, controle de código de barra vai ter o prefixo BAX, um botão vai ter o prefixo btn underline, uma célula vai ter o prefixo cell underline e assim por diante. Também para os relatórios, tem os prefixos. Para os tipos de variáveis, isso é muito importante. Tá? Então, se a variável for boolean, ele põe um B antes. Se for um buffer, ele põe um buff antes. Se for uma data, ele põe DT. E assim por diante. Ó. Tenho todos os prefixos aqui para as variáveis. E aqui, o escopo das variáveis. Se ela é um membro de uma classe, recebe MG. Se for uma página global, recebe G. E assim, tenho todas as definições do estilo do meu projeto. Vamos usar, então, o estilo padrão. E vamos prosseguir. Agora eu vou escolher uma capa ou um skin para o meu projeto. Então vamos, tenho vários aqui. Vamos escolher esse estilo Mac. Tá? Então a minha aplicação vai ter essa cara aqui. Tá? Então Next. Agora eu vou definir os parâmetros de internacionalização. Então, ele vem por padrão em inglês ou francês, dependendo da versão que você está usando, e você vai adicionar, se você quer somente o Brazilian Português, você coloca aqui e remove o inglês. Tá? Então, aqui ele tem todas as definições, como é que vão ser os números, como é que vai ser a moeda, para a linguagem escolhida, como é que vão ser as funções de tratamento de hora, tratamento de data, duração, entre outras coisas. Qual tipo de caractere de configuração, e aqui um arquivo de tradução, que é um arquivo com a extensão WDM, que nós veremos mais adiante. Então, definir que a linguagem do meu projeto vai ser o português do Brasil. Vou dar um Next. Aqui eu vou
definir se eu vou criar um novo banco de dados. Para esse nosso primeiro projeto, onde só vamos ver como ele é criado, nós não vamos usar nenhum banco de dados. Finalizamos. O nosso primeiro projeto foi criado e ele abre uma área que a gente chama de dashboard, ou painel de controle da minha aplicação WebDev. Uma vez que eu crio o meu projeto, eu tenho acesso aos elementos deles a partir do dashboard. Então aqui, ó, eu vou acessar a pasta de criação do meu projeto. Então, clicar aqui, ele vai abrir, dizendo que esse projeto está na pasta software e do usuário Júlio, e o nome do projeto é Iniciação. Dentro dessa pasta, ele criou uma pasta chamada 280 Mac, que é o estilo que eu escolhi para o meu projeto. Então aqui tem todas as imagens que ele vai usar a partir do estilo que eu escolhi. Dentro do mesmo diretório Iniciação, eu tenho a pasta EZ, onde ele vai criar os elementos do meu projeto quando eu terminar ele. E Iniciação CPL é onde tenho as pessoas que interagiram nesse projeto, tá? Então ele cria os arquivos aqui e tem uma pasta BRPT porque eu escolhi lá Português do Brasil, então BRPT Português do Brasil. E aqui tenho os indicadores, WDP é pasta do projeto e assim por diante. Além disso, ele cria Iniciação Web, é onde ele vai armazenar os elementos do meu projeto. Então, os recursos do meu projeto. E os estilos do meu projeto, fontes, etc., quando existirem. Tudo que vai para o servidor vai estar nessa pasta, inclusive imagens que eu colocar aqui. Essa pasta é uma pasta de acesso restrito, ou seja, somente a sua aplicação via navegador vai poder acessar essa pasta. Aqui nós temos um arquivo WPC que fica na mesma pasta de iniciação. E nós temos o ambiente do WinDev e WebDev, o próximo projeto WebDev, a folha de estilo e a folha do estilo do Mac. Tudo isso foi criado quando eu criei o meu projeto. A IDE automaticamente criou a seção correspondente ao meu projeto. Como vimos, ele criou um arquivo Iniciação Environment. Então, vou clicar nele aqui e vou abrir esse projeto pelo bloco de notas. Então, vou dar um OK aqui. E o que tem aqui? Os detalhes do meu projeto em modo texto. Então, detalhes da configuração. Qual que é o zoom, a posição horizontal, a posição vertical, diversos elementos que ele guarda aqui, como se fosse um arquivo de inicialização do meu projeto. Na realidade, ele tem o mesmo formato de um arquivo de inicialização. Esse arquivo tem a extensão env e é, como se diz, uma configuração de ambiente. Muitas vezes, quando a gente tem problemas com a geração do arquivo, a gente apaga esse arquivo porque ele é automaticamente regerado pela IDE.
Usuários mais avançados podem interagir com esse arquivo, mas sempre tomando cuidado com o que alterar aqui, porque às vezes alguma alteração pode fazer com que o projeto deixe de funcionar adequadamente. Os arquivos com a extensão WPC é uma espécie de XML do nosso projeto. Então ele tem aqui, vamos abrir aqui, ó. Observe que ele mostra aqui, ó, XML versão 1.0 em código UTF-8, e aqui eles têm a configuração de cores do nosso projeto, como é que ele tem a sua folha de estilo configurada, ó. Então é um XML e a gente pode, se quiser trabalhar bastante, mudar aqui o XML, sempre levando em consideração que aquilo que a ferramenta gera é o ideal. Os demais arquivos presentes nesta pasta são abertos a partir da IDE, não posso abrir eles por fora da IDE. A pasta iniciação.web, ela tem a possibilidade de eu criar pastas dentro dela. Tá? Então, posso criar pastas para guardar imagens, vídeos, etc. Dentro dessa pasta, nós temos arquivos PNG, arquivos GIF, normalmente arquivos de imagem, alguns arquivos de script, em JavaScript, então jQuery, jQuery 3 e assim por diante. É nessa pasta que o WebDev grava também as configurações de nacionalização, que a gente vai observar mais à frente. Mas aqui, por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui wconstante 15. Vou editar esse arquivo aqui. É onde eu tenho a possibilidade de fazer a tradução das mensagens e dos menus AAF do meu aplicativo. Tá? Também tenho a possibilidade de observar aqui, ó, os códigos de cada linguagem. Por exemplo, esse aqui, wconstante 3. Vou abrir ele. Eu tenho as informações e mensagens em inglês. wconstante 5, eu tenho as informações em francês. wconstante 7, eu tenho as informações em espanhol. Mais adiante, nós vamos aprender como configurar esses arquivos para que eles sejam utilizados na nossa aplicação. Sempre que eu crio uma aplicação, ele gera esses arquivos. E sou eu quem determina qual desses arquivos a minha aplicação web utilizará para mostrar mensagens, mostrar menus AAF, entre outras coisas. À medida que você for progredindo na programação WebDev, você vai aprender a mexer com essas configurações aqui e vai observar que muito do que a sua IDE faz está nesses arquivos JavaScript. Então, quando ele tem essa configuração, você pode até editar e
Claro, você precisa entender o que acontece aqui, porque se utiliza muito comando de linguagem W, muito comando de JavaScript. Mas quem entende de JavaScript consegue fazer até alterações nesses arquivos. O importante destacar é que esses arquivos são gerados a cada vez que você cria a sua aplicação, que você faz um Go, uma recompilação. Mas os arquivos que você pode modificar de forma permanente estão dentro do seu ambiente WebDev. Aí você me diz assim, muito bem, então para traduzir os menus AF, algumas mensagens, basta que eu entre na pasta res do meu projeto, escolha o JavaScript WD constante e faça as alterações. Engano seu, porque esses arquivos são sempre regerados a partir do arquivo que está no ambiente do WebDev. Ou seja, se você traduzir aqui, na próxima vez que você fizer um Go, por exemplo, as suas traduções se perderam. Então vamos ver como que se faz isso no projeto para que as traduções ou modificações sejam permanentes. Na pasta de instalação do seu WebDev 28, em Programs, existem várias pastas. Dados, Framework, servidor integrado, utilitários, e tem uma pasta Resource, que quer dizer recursos em francês. Aqui nessa pasta, vamos organizar por tipo aqui, nós temos diversos componentes que são o que a gente chama de componentes padrão de uma aplicação web. E temos vários arquivos JavaScript que são carregados quando eu gero uma aplicação. Então observem aqui, eu vou pegar aqui wconstante5, vou editar. Se eu quiser traduzir isso aqui, então em vez de land, eu posso pôr segunda-feira. E quando eu salvar essa entidade, vai ser preenchido esse arquivo. E quando eu gerar a minha aplicação, a IDE vai pegar esse arquivo e colocar na pasta Resource da minha aplicação automaticamente. Aí, se eu traduzir aqui, não preciso mais traduzir lá. Como a gente vai ver isso mais tarde com detalhes, eu não vou salvar isso aqui. E só para mostrar onde ele fica. Um detalhe importante é que vocês observam que tem wconstante 3, wconstante 5, wconstante 7. Mas qual será a constante do português do Brasil? Existe um comando na linguagem W que se chama nation, que permite configurar a linguagem de uso. Então aqui eu tenho as várias constantes que eu posso usar no meu sistema. Um é alemão, 2 é inglês dos Estados Unidos, 3 é inglês da Inglaterra, e assim vai. Agora, vamos ver se eu acho o Brasil aqui. Catalão. São muitas configurações, né? Então eu preciso escolher. A minha configuração seria Nation Brazilian Português. Tenho Portugal e tenho português do Brasil. O código é o código 15. Então, na minha aplicação, eu vou criar
só vou fazer para vocês, vou pegar aqui o 5, vou mandar editar, e vou salvar como www.constante15. Então esse é o arquivo do Brasil. Vou editar ele. Eu vou colocar um comentário aqui. Brasil. Só para mim saber que esse é o meu arquivo. Tá? Agora sim eu vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar aqui. Isso aqui está em francês, né? Então eu vou traduzir do francês para o português. Então aqui, em vez de lunch, eu vou pôr segunda-feira. E vou salvar. Agora, quando eu for gerar a minha aplicação, ele vai usar esse arquivo lá nos resources da minha aplicação web. Viram como é importante conhecer o que acontece por trás da IDE? Conhecendo os detalhes, você pode fazer com que o nível de personalização da sua aplicação web atinja o ponto desejado. A Pedroso Informática tem esses arquivos traduzidos e nós não cobramos pelo arquivo em si, nós cobramos pelo trabalho de tradução. Se for do seu interesse obter esse arquivo, entre em contato conosco. Por hora, queremos agradecer a sua atenção a essa nossa segunda aula e até a próxima aula.